Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre a geoeconomia do Natal em meio à pandemia da Covid-19. Bom pessoal, como eu disse lá no começo desse vídeo, a nossa ideia aqui é refletir um pouquinho sobre a própria condição que a economia mundial está enfrentando hoje devido à pandemia da Covid-19 e tentar entender mais ou menos quais são alguns movimentos geoeconômicos interessantes que isso faz com que que faz a gente refletir sobre a realidade dessa geoeconomia mundial, né? O que é uma o que eu estou entendendo aqui, quero trazer para a gente debater como geoeconomia? São as relações estratégicas entre os países que se dão por meio da economia, né? Ou seja, quais as relações de dependência, quem compra de quem vende para quem, e quais as consequências que isso tem no nosso cotidiano. E é mais ou menos essas tendências que eu quero tentar analisar aqui com vocês, né? Quais são as tendências que a gente pode observar e o que se pode esperar para a geoeconomia mundial em meio à pandemia, numa época em que há um tipo de consumo muito específico em que a gente estava acostumado, de uma forma ou de outra, a comprar, né, assim, de uma forma muito ampla, né, com um volume muito grande de presentes que eram produzidos de forma globalizada, né? Para além da questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que dificultou um pouco essa relação de livre circulação de mercadorias, digamos assim, a gente também tem a pandemia aí no meio para trazer mais um tempero, né, mais uma pimenta para essa relação que se estabelece ao redor do mundo. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, eu trouxe uma definição bem interessante sobre o que seria essa economia do Natal, ou quais os setores mais envolvidos nessa produção, por meio do Exim Bank. O Exim Bank dos Estados Unidos é o Banco de Fomento à Exportação e Importação. É um tipo de agência governamental que existe em vários países diferentes. O Exim Bank dos Estados Unidos não é o único, inclusive não é o único que tem esse nome, né? Inclusive aqui no Brasil, durante os governos do PT, o BNDES trabalhou meio que como um fomentador das exportações e importações brasileiras, né, ocupando um pouco o lugar de instituições que em outros países são destinadas apenas a isso, né? O Exim Bank dos Estados Unidos trabalha com a ideia de economia das festas, né? Em inglês, holiday economy, né? Os setores envolvidos na economia das festas de fim de ano, né? E a gente poderia pensar, eles apontam, na verdade, para três grandes setores da economia que são relevantes nesse período que a gente está vivendo, né? De fim de ano. O primeiro, e aí talvez seja a questão mais importante que eu quero debater mais para o finalzinho dessa nossa conversa, são as vendas no varejo. Né? É o grande momento de vendas do varejo, porque embora a gente tenha alguns outros dias do ano, por exemplo aqui no Brasil, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, enfim, Páscoa, né, que movimentam muito o varejo, de uma forma ou de outra, esses dias eles acabam movimentando setores específicos do varejo. Né? No caso do fim de ano, é o varejo como um todo, né? Trata-se aí de uma produção e de uma venda muito mais ampla, né? E muito mais forte para todos os setores. Então, as vendas no varejo são o grande setor econômico envolvido nessa economia de fim de ano. Também as compras online, e as entregas, né? Ou seja, não necessariamente as compras feitas por internet, mas aquelas compras que são entregues nas casas das pessoas e, obviamente, a produção de brinquedos, né? Principalmente aí a produção de brinquedos no hemisfério norte, tá? Produção e compra, né? Compra no hemisfério norte, produção em outras regiões do mundo. O Exim Bank, então, levanta esses três setores como setores mais envolvidos na economia de fim de ano. Eu vou até colocar aqui a notícia, ela é de 2018, mas onde eles fazem algumas colocações a respeito de cada um desses setores. A gente percebe que esses são setores muito mais relacionados ao nosso cotidiano, aquilo que a gente faz, né, rotineiramente, mais do que grandes movimentos e grandes tendências geoeconômicas do mundo, né? E isso vai ter um impacto hoje em meio à nossa pandemia, né?
A Organização Mundial do Comércio lançou recentemente uma matéria, eu vou até colocar aqui na descrição também para vocês terem acesso. Ela está em inglês, mas em que ela solta, né, as principais informações sobre o terceiro trimestre, né, esses meses que nós tivemos aí entre agosto, setembro, não, desculpa, julho, agosto e setembro, né? Que daí vem outubro, novembro e dezembro, que é o quarto trimestre, dados que ainda não estão consolidados pela própria organização. Mas analisando esse ano inteiro de pandemia que a gente foi tendo, a OMC falou que o comércio mundial, né, o comércio de mercadorias, e a OMC ela é muito boa para avaliar vendas no varejo, compras online por entrega e produção de brinquedos, porque ela foca principalmente na produção material. É claro que ela desenvolve também uma leitura muito importante sobre venda e compra de serviços, mas o foco dela é principalmente a troca de mercadorias. E nesse sentido ela aponta algumas questões interessantes. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela fala então que o comércio internacional ele tá entre altos e baixos em meio à pandemia da Covid-19. Né? Mesmo com um acréscimo no último trimestre analisado, né? Então lembrando, julho, agosto e setembro, de 11,6% no volume das mercadorias comercializadas no mundo, né, nesses meses, esse aumento ainda não foi suficiente para chegar no patamar do ano passado, né? Então o total ele ainda está 5,6% abaixo do ano passado. Isso porque a queda no trimestre anterior foi superior a esse 11,6%, sendo de aproximadamente uma queda de 14%. Né? Então, o que a gente enxerga? A gente enxerga que, por mais que a gente tenha aumentado a troca e as relações comerciais ao redor do mundo nesse período, principalmente de primavera no hemisfério norte, a gente ainda está em um nível mais baixo do que do ano passado. A isso a gente pode colocar não só a questão da Covid, a pandemia que a gente está vivendo, mas aí sim a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que pode estar influenciando outros países ao redor do mundo, algo que a gente ainda tem que pesquisar e ver. Há que se pensar, porém, que embora uma queda de 5,6% seja significativa para os negócios e para as empresas que estão envolvidas nesses setores, não se trata de uma queda tão grande quanto aquela que a gente esperava no começo da pandemia. Né? E aí tem alguns aspectos interessantes para a gente pensar sobre isso. Com relação às exportações ao redor do mundo, né, a OMC, isso tanto para importações como exportações, a gente vai analisar primeiro as exportações e depois as importações. A OMC ela tem uma divisão regional do mundo, em que ela analisa países específicos devido à sua pertença a algumas regiões. E as regiões ao redor, as diferentes regiões do mundo apresentam de uma forma ou de outra dinâmicas diferentes. Algo bem interessante que a OMC aponta. Por exemplo, a América do Norte, a Europa, sobretudo ocidental, e a Ásia apresentaram, segundo a OMC, um aumento nas exportações nesses meses que eu falei, né, aí entre julho e setembro. Mas essas regiões ainda estão com uma queda significativa comparada a 2019. Né? Então, por mais que tenha havido um crescimento significativo, né, nos últimos meses, na América do Norte e na Europa, das exportações, comparado com 2019, há quedas muito representativas. A Ásia ficou meio empatada, comparada com o ano passado. A Ásia apresentou como um todo um leve crescimento de 0,4% na economia, o que já é muito, né? Porque se trata então de perceber que ficou no 0 a 0 em meio a uma condição que poderia, né, e que tendencialmente traz muitos impactos para o mundo todo. Mas quando a gente compara 2019 com 2020, a gente percebe que a Europa teve uma queda nas exportações de 5,4%, que é representativa, e a América do Norte, comparada com 2019, teve uma queda de 9%, quase 10%. Isso é muito significativo, porque vejam, isso significa que o tipo de dinâmica e o tipo de economia que é realizada nessas regiões do mundo estão sendo afetadas de maneira diferente pela Covid. Né? A Ásia, por exemplo, ficou no 0 a 0, né, nesse 0,4% a mais, né, margem de erro, digamos assim, enquanto que a Europa e principalmente a América do Norte sentiram um impacto muito grande da pandemia
nesses últimos meses. Nós aqui da América Central e do Sul, né, América Latina como um todo, tivemos um leve crescimento de 3,1% nas exportações no terceiro trimestre, né, nesses meses analisados, mas tivemos uma queda de 3,4% de 2019 para 2020. Vejam, é uma queda, né, não há que ser comemorada, mas nos faz pensar por que nós tivemos, com uma economia tão travada, com uma economia tão difícil, em meio a vários tipos diferentes de crise, por que nós tivemos uma queda menor do que a queda da Europa e da América do Norte, que seriam economias mais sustentadas, seriam economias mais estruturadas, seriam economias mais relevantes, né? Aí a gente tem que pensar de uma forma ou de outra comparativamente, não só entre as regiões, mas o tipo de produto que se exporta. Nesse sentido, nós aqui na América do Sul e na América Central exportamos majoritariamente commodities, que é muito difícil das pessoas deixarem de comprar commodities. Só que isso não é um bom sinal, né? Porque isso significa que a nossa economia está primarizada e ela não está se sustentando. A gente consegue enxergar isso por meio das importações, que diferentemente das exportações dependem muito mais da cotação das moedas estrangeiras, né? No terceiro trimestre, segundo a OMC, houve um aumento tímido de não mais de 2% para várias regiões do mundo, enquanto que a América do Norte aumentou as suas importações em 16%. Né? Então é um volume muito grande comparativamente, né? Se a gente colocar que ela diminuiu as exportações em 9% e aumentou as importações em 16%, isso significa que a economia americana está muito dependente daquilo que acontece fora dos seus territórios, né, fora da sua região. A Ásia aumentou as suas importações em 2,1% nesses meses analisados, e a América do Sul e Central ficou quase no 0 a 0 aí, com um aumento, com uma diminuição de 0,7%. Qual que é a grande questão? A grande questão é que se a gente analisa esses meses, claro, a gente está comparando um trimestre com o outro, né? Mas quando a gente coloca essa perspectiva numa comparação anual, como a OMC propôs, a gente percebe o impacto que a Covid está tendo nas economias em desenvolvimento. Se a gente faz essa comparação, 2019-2020, a gente percebe que todas as regiões do mundo tiveram uma queda muito importante nas importações, que vai crescendo, né? A Ásia diminuiu as suas importações em 4,7%, a América do Norte também no mesmo volume, né? Então quase 5% a menos entre um ano e outro. A Europa diminuiu as suas importações em 6,4%, e aí vem a grande percepção que a gente tem que ter, né? O grande impacto que a gente tem que pensar com relação às economias em desenvolvimento. Porque outras regiões, onde a OMC coloca a Oceania, o Oriente Médio e a África, tiveram uma diminuição nas importações em 14,7%, quase 15% a menos entre o terceiro trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2020. E a América do Sul e a América Central teve uma queda de menos 19,4%. Isso significa que nós deixamos de importar quase 20% de tudo aquilo que nós importávamos no ano passado. E aí a gente tem que pensar algumas questões que representam, né, que nos ajudam a entender justamente essa geoeconomia, essas questões estratégicas que vão aparecendo. Porque vejam, a economia da América do Sul e América Central já passava por diversas crises. Nós enfrentamos, por exemplo, o fim do boom das commodities a partir de 2014, em que a nossa economia, que era muito primária, deixou de ganhar um volume relativamente grande em razão da queda no preço dessas commodities no mercado mundial. Então nós já vínhamos de uma crise muito relevante, vários países da região estão enfrentando crises econômicas, políticas, institucionais muito importantes desde 2014, vide a própria situação do Brasil, e mais do que isso, a gente tem que pensar também que as importações elas estão muito balizadas pelo valor da moeda estrangeira num país.
Aqui no Brasil a gente está acompanhando, as moedas estrangeiras estão subindo cada vez mais, o dólar não desce de um patamar aproximado aí a R$ 5, né? E isso dificulta grandemente as importações. Porque se antes era muito barato comprar, por exemplo, vinho da Argentina, agora quem compra vinho da Argentina, eu confesso que eu tenho a recorrência de fazer isso, já percebe que subiu muito o preço da importação de um país muito próximo. Enquanto as importações forem negociadas em dólar, essas importações elas vão ter uma queda assim, significativa. Comparativamente, como a gente estava fazendo com outras regiões, a gente observa então que a gente diminuiu as nossas exportações, que são aquelas que nos dão de uma forma ou de outra acesso a divisas internacionais, em 3,4%, mas nós diminuímos também as nossas importações, nacionalizando cada vez mais a nossa economia. Numa situação muito difícil, uma situação que a gente tem que pensar o que a gente quer, que não dá para simplesmente deixar assim ao léu, sob o risco de enfrentar uma crise muito pior a partir de 2021. Bom, o volume do comércio internacional, num tom um pouquinho mais positivo, caiu menos do que aquilo que a própria Organização Mundial do Comércio previa anteriormente. Né? Ele caiu 8,2%, enquanto que a OMS previa um percentual a mais, né? 9,2%. Mas esses dados contam apenas até setembro, um mês a partir do qual vários países no mundo, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, começaram a enfrentar novos surtos e surtos piores de Covid-19. O que a gente tem que fazer agora é esperar para ver se isso vai acabar impactando ou não esse finzinho de ano, essa economia, e trazendo ou não, junto com o inverno rigoroso que se espera no hemisfério norte, uma diminuição das trocas mundiais, né? Sobretudo, isso é o caso da Europa, né, que volta a enfrentar surtos muito grandes de Covid-19, e uma Europa que representa, no total de importações e exportações, 35% do comércio mundial, né, que enfrenta, além da pandemia, com seus lockdowns cada vez mais rigorosos, lembrando que o lockdown ele atinge em cheio o varejo, atinge em cheio restaurantes, né, o setor alimentício, o setor de bebidas e tudo mais, né, e também diante de um Brexit, né, diante da saída do Reino Unido, que está cada vez mais difícil. Eles têm uma semana aproximadamente para determinar esses valores que eles não estão conseguindo fazer, né, até a gravação desse vídeo, dia 23 de dezembro, a gente ainda encontra o primeiro-ministro e a presidente da Comissão Europeia em debate entre si. Né? Bom, para a gente terminar, pensando então a economia do Natal, e voltando um pouco ali a propósito do Exim Bank, a gente pode perceber algumas questões interessantes para pensar esse fim de ano e o Natal em meio à Covid-19, numa perspectiva geoeconômica. Né? A gente tem que pensar que a produção manufatureira ela se manteve. Né? Então, acho que a questão não é que foi impossível produzir, por exemplo, os brinquedos que o Exim Bank falou, mas a gente tem que pensar que a questão é, sobretudo, logística. A logística internacional ela está complicada tanto em razão da própria Covid-19, né, contágios em navios, contágios em portos, fechamento de portos, agora fechamento de voos, né, oriundos do Reino Unido, principalmente por causa dessa nova variante do vírus, mas também porque várias empresas privadas que faziam isso estão se comprometendo a atender a demanda pública de fazer a entrega das vacinas. Né? Então, tem um professor, o Bernabé Malacarça, lá da Argentina, que ele fala isso, a globalização não morreu. Porque, na verdade, por exemplo, quem vai fazer a distribuição das vacinas nos Estados Unidos é a DHL, que é uma empresa alemã. A Pfizer produz na Bélgica para entregar no Reino Unido, enfim, então acho que talvez a gente tenha que repensar aquela ideia de desglobalização, né, que alguns autores estavam propondo. O impacto com certeza será maior no varejo e no consumo individual ou familiar, né, no consumo de bebidas, de alimentos, e aí que a gente tem que pensar em algumas questões interessantes. No dia de ontem, dia 22 de dezembro, o Donald Trump fez um pronunciamento contra uma proposta, rejeitando a proposta do Congresso que foi enviada para que ele assinasse e se transformasse em lei de retomada com relação à Covid-19. E ele apontou, claro que ele deturpou completamente a lei, né, a legislação que estava sendo proposta, mas ele falou, nós não podemos aceitar apenas 2 anos
para a recuperação econômica, né, para pequenas empresas, né? E nesse sentido, por mais que eu não goste do Donald Trump, ele está certo. A gente vai sentir isso de uma forma muito profunda, principalmente com os pequenos negócios. Por isso que eu quero deixar aí, além de um desejo de um Feliz Natal, a gente vai ter um vídeo dia 25 sobre produção de brinquedos, que é a última parte que faltou falar, né? Espero que vocês assistam, né? Curtam com a família de vocês. Tentem não se contaminar, tentem não contaminar os outros. E falando de pequenos negócios, compre do pequeno, compre do seu vizinho, compre da padaria do bairro, porque essas empresas são aquelas que vão enfrentar maior dificuldade com relação aos problemas que vão aparecendo por aí. Tá bom, gente? Esse vídeo já ficou longo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, inclusive para o ano que vem, nos avisem, coloquem aqui no comentário, nos avisem nas nossas redes sociais. Nós estamos pensando, inclusive, na realização de alguns cursos pelo YouTube, né? Se vocês têm interesse nisso, falem com a gente. A gente teve muito sucesso com as nossas aulas do curso de Geopolítica e Direito. Então, se vocês tiverem interesse, avisem a gente aí para a gente atender rumo aos 500 inscritos, né? A gente está aí com um pouquinho mais de 470 hoje. Então, a gente também está pensando aí em coisas especiais para fazer quando a gente tiver 500 inscritos nesse canal. Muito obrigado e nos vemos na sexta-feira. Até mais, gente!